Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre como conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Com a Tatiana Souza, lá de Goiânia. A gente vai ter uma classe no dia 3 e 4 de julho, online, sobre esse tema, como conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. E essa classe é um presente da disposição da gente fazer conexão, da gente engajar com as pessoas. É uma classe que fala muito sobre venda também. Então, o que mais é possível? A Tati já está aqui. Tati, querida, você consegue pedir para participar da live? Oi, Nan, seja bem-vinda. O que mais é possível? Ah, agora acho que agora vai. Ela... E o que mais é possível? Oi, Cláudia. A Tati tá entrando. Ei, deu certo! Foi, né? Ai, Foi! Tudo bem, Tati, querida? tudo. Como tá tudo por aí? Tudo frio, está esfriando aqui em São Paulo. Deu uma. Bom dia, Rita. Bom, Deu uma esquentada no final de semana, mas já tem um vento que o tempo vai mudar. Oi, Pri, querida. Oi, Cláudia. Sejam todas muito bem-vindas. eu tô enviando aviõezinhos aqui, convidando Eba, pessoas. eba. Convidar o povo para a live. Deixa eu colocar meu rosto aqui, que se a gente for fazer um corte, tá numa posição boa aqui. E o que mais é possível? Vamos falar desse tema tão divertido, tão e necessário também, né? A nossa disposição de falar com as pessoas, de se conectar com as pessoas, né? Para os conectores, né? Os conectores têm isso de uma forma tão genuína. Oi, Gê! Tão genuína. E como a gente pode trazer mais clareza sobre isso, né? Trazer mais espaços de disposição, né? Sim, Da gente conversar com as pessoas sobre qualquer coisa. Se a gente não tivesse. Bom dia, Mário. bom dia. Boa Se a tarde, gente... né? Já Boa é tarde, exato. cedo. Boa Oi, tarde, Marta. pessoal. Para quem não conhece, a Donata Cardoso é uma CF certificada de Access Coaching e uma das poucas habilitadas a dar uma especialidade de Access chamada Voz Certa para você, né, Donata? Fala Isso aí, mesmo. pessoal, o que que é essa especialidade, como é que funciona. Oi, Martinha, bem-vinda. Seja bem-vinda, Marta. Então, Voz Certa para você é uma especialidade sobre você ter visibilidade, né? Você aparecer, ter essa disposição para aparecer. E essa é uma questão que eu percebo que ela, primeiro, as pessoas têm muito ponto de vista sobre isso, né? Tem muito ponto de vista de várias formas, sabe? Assim, tem ponto de vista sobre a forma como aparecer, né? E a forma como aparecer é a forma como todo mundo faz. E aí, quando você tenta fazer aquilo que todo mundo faz, você não se vê naquilo. Daí você não consegue fazer, porque a forma como todo mundo faz é como se fosse uma receita de bolo, onde você tenta fazer igual o outro está fazendo, mas você não está se incluindo naquilo, né? Você não está fazendo aquilo de um jeito que funcione para você. Isso reverbera até na conexão que as pessoas fazem com você. Porque como todo mundo faz, é como todo mundo faz. Mas é a sua diferença que traz vida para o seu negócio e para aquilo que você está falando, né? E você trazer o seu jeito único de falar e de falar sobre aquilo que você faz, de falar sobre o seu negócio, de falar sobre você, né? De falar sobre a sua experiência, né? No Axis a gente tem uma coisa, né, que é um dos mandamentos, que é não conte, não compre histórias.
Mas, para a voz certa, se a sua história é uma história de superação, que é convite para as outras pessoas, né? Escolherem mais e terem mais disso, né? Então aí ela é um presente. Se você conta a sua história de um lugar da experiência e não no olhar, porque a questão do Axis é você ser vítima da sua própria história. E você Sim, usar a sua história como razão e justificativa para você não criar as coisas ou para você estar no lugar onde você está, né? Agora, se você usa a sua história como uma inspiração de superação, de contar para os outros como é que foi que você criou o seu negócio, como é que você chegou onde você está, ou como você superou algo, isso é um presente, uma inspiração para o outro, criar isso como uma realidade para ele, né? Então, na classe de voz, traz esse encorajamento de você olhar para a sua história não mais como uma razão de justificativa, não mais como um olhar de vítima para a sua história, mas um lugar de eu superei isso, eu fui além disso, eu sobrecriei essa realidade que eu tinha que não funcionava e escolhi algo que funciona de fato para mim, né? Então, e aí, quando a gente olha para a história desse lugar de superação, você fala daquilo com propriedade, é sobre aquilo que você passou, né? E aí isso serve, né? Então vamos supor que a gente está falando sobre barras, né? A pessoa começar a falar do negócio dela de barras, ou qualquer negócio que ela tenha, né? Quando você tem a disposição de se incluir naquilo e falar daquilo, né? Com a sua experiência e não como todo mundo está fazendo, né? Quando a gente está falando de um lugar onde todo mundo está fazendo, a gente não está se incluindo. A gente está olhando para o jeito certo de fazer aquilo, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente tem dificuldade em fazer isso. Por quê? Porque não tem você naquilo, sim. né? Você não está Consegue, incluído naquilo que você está né? falando. É? Exato. A gente não consegue nem se perceber o que funciona pra gente. Justamente porque fica todo mundo ticando o que deve ser feito, como deve ser feito, né? Na forma e estrutura do que funciona. Inclusive, se você não tem uma história de superação, se você não criou nada disso na sua vida e você sempre teve uma vida confortável e tranquila e está cada vez sobrecriando mais, isso também é você, né? Porque Uhum. quantas pessoas a gente conhece que cria desastres na vida porque não tem uma história de superação e é a receita de bolo dos terapeutas bem-sucedidos, né? Você tem que ter superado, tem que passar por alguma dor, algum sofrimento, ou ativar isso nas pessoas, que é uma forma que muita gente se sente aí travado de vir para as redes sociais, para Isso. conectar, para utilizar as ferramentas. E quando você vem para uma classe de voz certa para você, você descobre o que funciona para você, para o seu negócio, para o público que estão Isso. requerendo a sua energia, né? Exato, exato. E você se inclui, né? E Não isso, faz do jeito certo, você se inclui naquilo, né? isso precisa também desfazer de nenhuma das suas habilidades, dos seus dons, do seu conhecimento, né? Você não precisa se encaixar num nicho. Ah, eu vou cuidar só de mulheres, eu vou fazer só isso, vou usar só barras, vou usar só ferramenta tal. E essa é a beleza do Axis, porque ela inclui tudo, não exclui nada, e consciência é isso. E esta ferramenta de A Voz Certa para você vai te trazer mais consciência de como você se comunicar com as pessoas, né? Uhum, uhum. Exato. Tá disposto a ter visibilidade, como se comunicar, né? E como se empoderar de você mesmo, né? De quem você para trazer mais disso, ter essa disposição, né? E olhar para isso, né? O olhar do engajamento
né, o empoderamento do engajamento numa classe de voz é de um lugar tão diferente, tão bonito, porque o engajamento é a nossa disposição. Oi, Gabi, querida! Também te amo, Gá. O engajamento é essa disposição de você se compartilhar com o mundo, você trazer você mesmo, né? Você ter a coragem de aparecer, deixar de se esconder, ter a coragem de aparecer e trazer a sua diferença. Então, o engajamento é você como convite para as outras pessoas. E você está disposto a incluir as pessoas no seu mundo, trazer as pessoas para o seu mundo também, né? E aí, quando você tem essa disposição, o negócio exponencializa, né? Exponencializa. Vilma, assim, essa classe, ela é a classe de 3 dias de voz certa, ela é presencial, sim. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre uma classe, uma especialidade que se chama Como Conversar com Qualquer Pessoa, em Qualquer Lugar, sobre qualquer coisa. E aí, essa é uma classe que dá para você fazer online. Ela vai ser no dia 3 e 4 de julho, à noite, e ela vai ser online. Também é uma especialidade de voz certa. E ela traz muitas ferramentas. A apostila dessa classe, ela tem apostila, tá bom? A apostila tá aqui. É uma apostila maravilhosa, gente, porque ela traz, né, esses lugares onde a gente tenta se separar das pessoas. A gente tenta evitar as pessoas, né? É como se a gente olhasse para o mundo de um lugar de tipo, todo mundo é tão insano, né? Tá todo mundo tão maluco, esse mundo é tão, não quero participar disso, né? Quem aqui nunca fez isso, né? Então eu vou ficar aqui recolhido na minha casa, não vou interagir com ninguém e vou viver a minha vida trancada. E se não fosse daí, né? Porque, de fato, se você quer se separar do mundo, você pode criar um lugar grandioso desse lugar de separação do mundo? Não pode! Né? Você pode mudar o mundo se você ficar trancado dentro da sua casa, nesse resistindo às pessoas e evitando as pessoas, né? Não pode. Então, essa classe de como conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar sobre qualquer coisa, é um título extenso, mas ele é maravilhoso. Ela é sobre essa disposição do encontro, né? E aí as pessoas têm muita questão com relação ao encontro e a disposição de conversar com qualquer pessoa, né? Pode ter questão com timidez, pode ter questão de tipo, será que eu vou ser recebida mesmo por essa pessoa? Será que eu posso mesmo fazer uma conexão com essa pessoa aqui e ela vai querer de fato conversar comigo? Né? Em vez de você se trazer como o presente que você é e tá disposto a não ser recebida para a pessoa, e daí se você não for recebida para a pessoa? Né? O que mais é possível, né? É ter essa disposição de tipo, eu vou me conectar com essa pessoa e eu estou disposta até a não ser recebida por ela, se isso e ter a clareza que se eu não for recebida, isso é uma escolha dela, não tem nada a ver comigo. É um espaço onde ela está funcionando, tem a ver sobre ela e não sobre mim, né? Então. E tem um valor, né? Eu falo assim, que o valor que você vai receber desta classe, pelo preço que você está pagando, é ínfimo. Né? Eu vi o índice do manual e assim, é para comunicar com qualquer pessoa mesmo. É dinheiro, coisas, relacionamentos interpessoais, relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais. Então, vai te dar aí uma maleta de ferramentas grandiosas que você pode utilizar em qualquer lugar mesmo. Mesmo se você não é terapeuta, mesmo que você não trabalhe com Axis, não trabalhe com terapias, você é um funcionário público, você é da iniciativa privada, vai ser de uma grande contribuição vocês receberem as consciências e clarezas dessa classe.
Essa classe é um convite de mudança É. da sua forma de efetivamente se comunicar e receber. É um presente Uhum. da permissão, né? É uma classe que te presenteia com uma permissão fora de série, inclusive e primeiramente com você mesmo, né, Donato? Isso. Porque a base, todas as classes de voz, a base da classe de voz é você ter os 5 elementos da intimidade com você mesmo. Então, essa é a base, né? E aí, quando você tem isso, você está em permissão, que é isso que é, né? Um dos elementos da intimidade é a permissão, né? Então, se você tem permissão com você, então, vamos dar esse exemplo de tipo, eu vou conversar com uma pessoa, as pessoas tímidas, por exemplo, né? As pessoas. E o olhar que essa classe de como conversar com qualquer pessoa traz para timidez é assim, uau! Né? Porque se você reconhece a timidez como ela é de verdade, né? Se você olha para a timidez sobre o que ela é, você reconhece aquilo e reconhece o presente daquilo. E aí você deixa de ficar sobre efeito disso, se você reconhece a energia que é de fato a timidez. Que são pessoas super conscientes, que estão super conscientes do mundo da pessoa. E ela não quer falar sobre essa consciência do mundo da pessoa. Então ela se fecha, né? É muito, assim, libertador o olhar sobre a timidez que a classe de qualquer pessoa, né, ela traz, né? E aí a pessoa passa a usar esse olhar da timidez como um reconhecimento de quem ela é, e isso abre possibilidades que ela nunca considerou antes, né? E se ela deixasse de concluir que ela é tímida e ela só reconhecesse o que tem por trás dessa timidez, o que isso poderia criar? Que presente isso pode ser para essa pessoa, né? O presente da conexão, do engajamento, de estar disposto a ir e conversar, né, com as pessoas. E tem um outro tema que também tem, que é como ter conversa. Tem uma classe inteira do Axis de voz certa, que é como ter conversas difíceis, mas aqui tem um item sobre conversas difíceis, né? Então, quais são os elementos que a gente pode ter dentro de uma conversa difícil? E se conversa difícil fosse só um julgamento? E se você pudesse ser o elemento, né, um outro elemento dos 5 elementos da intimidade, que é vulnerabilidade. Se você pudesse ter esse elemento da intimidade para ter conversas difíceis com as pessoas, né? Então, o que isso poderia criar, né? Se a gente baixasse nossas barreiras e fosse vulnerável com essa conversa, que isso de fato poderia criar, né? As pessoas têm muito ponto de vista sobre a vulnerabilidade, né? Que Sim, vulnerabilidade, se eu for vulnerável, a pessoa vai me atacar, eu vou ser né? fraca, e a pessoa vai me atacar com isso. Verdade mesmo, né? O que eu experimento no meu dia a dia é quanto mais vulnerável eu sou, mais eu desarmo a outra pessoa. Sim. Mas eu convido a outra pessoa a ser vulnerável também. E aí ela não tem disposição de me atacar, porque eu estou sendo muito vulnerável. E ela percebe a verdade na minha vulnerabilidade. E daí não experimento. E assim, as pessoas me atacarem com a minha vulnerabilidade não é uma realidade para mim. Né? Porque simplesmente eu não tenho esse ponto de vista que eu posso ser atacada se eu for vulnerável. Né? E isso de fato muda tudo. Tudo. Né? Muda Essa tudo. classe ela é muito completa, apesar de ser, né, um dia que nós vamos fazer em 2 noites seguidas, que no Axis tem isso. Se a classe é de um dia, Uhum. pode aí dividir em 2 períodos em dias seguidos, não podemos Isso. dar intervalos. Então, vão ser 2 noites de 7 até 10, né? Até quando a energia aí requerer, né? Exato, E eu Em sou bem assim, A gente tem hora para começar e não tem hora para para terminar. acabar. E eu Exato. sempre
falo que quando a classe termina é que está começando de verdade. Porque você vai colocar em prática tudo aquilo que você teve contato ali, e é ali que vai começar as mudanças, é ali que a classe realmente está começando. Isso com a Exato, classe de Axis, né? Eu sempre falo isso. exato. E o valor é um valor um pouco a menos que uma classe de barras. Uhum. Não tem pré-requisito, qualquer pessoa está convidado a receber dela do que funciona para ela nas comunicações, né? Com essas ferramentas. E estamos aqui para fazer esse convite, trazer essa possibilidade. Muita gente não conhece essa classe. Eu não conhecia, eu já fiz uma classe de voz certa para você há tempos, né? Isso na pandemia. E a Gelisa, que estava aqui, que me apresentou essa classe, e eu fiquei fascinada, fascinada. Uhum. Na hora que eu vi, eu falei, uau, o que mais é possível com essa classe? Isso. Então, assim, você que trabalha com vendas, eu às vezes recebo clientes que fala para mim, né, teve algum episódio de burnout, alguma coisa, e ele toma como se fosse um trauma mesmo em se comunicar, em vender. Eu não consigo vender, eu não consigo oferecer meu produto, eu não sei como conversar com as pessoas mais. Quando eu penso que eu tenho que oferecer alguma coisa, eu entro em pânico. Então, como seria você vir, se você já passou por qualquer experiência, né, desse tipo, vir com a gente aí nessa aventura da semana que vem e receber dessa classe? Porque, como eu já disse, o valor que essa classe tem, o preço que vocês vão pagar é ínfimo, ínfimo, ínfimo. Exato, pelo que ela entrega, né? Então, aqui, a apostila tá aqui na minha mão, ela tem 50 páginas, gente. É uma apostila super completa. Os temas, assim, são, assim, fenomenais. É, de situações onde a gente se encontra mesmo no dia a dia, onde a gente trava em fazer conexão com as pessoas, né? E se a gente pudesse olhar para tudo como um convite, né? Então, se a gente pudesse olhar sobre conexão com as pessoas, conversar com as pessoas, for um tatear energético, para levar para uma possibilidade diferente. Né? E se a gente fizesse essa conexão de conversar com as pessoas como um presente de uma possibilidade diferente, e não mais como um olhar de separação. Eu vou ser rejeitado por essa pessoa? Será que eu vou ser recebido por ela? Será que, sabe? Traz esse olhar de, assim, você está dando esse passo. Se a pessoa não recebe isso, não é sobre você, não é pessoal. Né? O que você não pode é começar a evitar fazer conexões com as pessoas, com receio, medo, resistindo não ser recebido pelo outro. E se isso não importasse, se isso fosse mais sobre as pessoas do que sobre você mesmo? O que mais seria possível? Né? Então, é esse presente de você estar presente com as pessoas e receber a pessoa como ela é. Né? Então, o que mais seria possível? E também, né, Donata, a gente deixa aqui que não é só você que trabalha, tem um negócio, ou trabalha para alguém, não negócio para alguém. Você tem casa, se você cuida da sua família, se você cuida dos seus filhos, isso é um negócio. Se você, Uhum. esses dias eu fiz uma live com a Norma, e a Norma falando, se corre sangue nas suas veias, você tem um negócio. Se você tem vida, você tem um negócio. Uhum. E aí requer você comunicar. Essa classe serve para qualquer pessoa, como o próprio título dela fala. Qualquer pessoa, sobre qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer espaço, seja na sua casa, com seu filho, na sua intimidade com o seu parceiro, parceira, com os negócios, seja fora. Então,
Gente, essa classe é um presente que está aqui no planeta e a gente tem a possibilidade de acessar ela no Brasil, que está traduzido, manual novo, manual Uhum. atualizado com as ferramentas do enunciado aclarador atualizadas. Então, só vem, gente, só vem Ó, brincar. vem. Divertir semana que vem, né, dona? Isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que a gente perdeu. A Gelisa tá dizendo que vai. Então vamos, Gê. Simbora! Que presentes estão aqui guardados? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Gelisa colocou aqui, então é dia 3 e 4 de julho, a classe será online para o mundo. Bora magicar! Exato. Mas, Isso aí, a Elizabeth trouxe uma coisa bem interessante que é sobre autonomia. Isso mesmo. Eu não vi seu comentário, Elizabeth, quando eu estava falando, né? O que a gente faz o que é autonomia? A gente se separar e achar que a gente pode criar nossa vida sozinha, tipo ter a independência, né? A gente ser independente. Só que quando a gente faz isso, a gente se separa do universo. A gente se separa de receber do universo e de receber de todo mundo, né? Então é um controle que a gente faz de que eu posso criar minha vida sozinho e eu me separo das pessoas e não preciso de ninguém para criar minha vida. De fato, o que cria a sua vida é a sua escolha, mas é a sua escolha de criar a vida que você deseja ter. Mas receber das pessoas faz parte de você criar a sua vida, né? Então, e a autonomia é esse lugar onde a gente controla tudo e a gente se separa do outro e deixa de receber, inclusive do universo. A gente deixa de receber das pessoas e inclusive do universo, né? E essa classe de como conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar sobre qualquer coisa, a gente libera essa autonomia, esse lugar onde a gente se separa de tudo, olha para tudo de fora e a gente não se inclui, né? Quando a gente está nos 5 elementos da intimidade, a gente está incluso no mundo das pessoas, as pessoas estão inclusas no nosso mundo. E a gente recebe de tudo e de todos, né? Então, quais são os presentes que você pode receber de estar com outras pessoas, de conversar com as outras pessoas, né? A gente fica tentando esperar a hora certa de conversar com a pessoa, né? A gente fica tentando ver como a pessoa é para encaixar a pergunta certa no momento certo. E se fosse sobre você, trazer o seu ser para a pessoa e receber a pessoa como ela é. E aí, quando você está nesses 5 elementos da intimidade com a pessoa, né? Tudo é possível. De sim. barreira baixa, sendo vulnerável, você recebe o presente que a pessoa é e a pessoa recebe o seu presente, né? É sobre a simultaneidade do dar e receber. A gente sai desse lugar de, dessa realidade condicional de eu dou isso e você me dá aquilo, e a gente vai para o presente da simultaneidade de dar e receber com todas as pessoas. Né? Então, o que mais seria possível além disto? Que mais? Que mais? Que Mas mais? a Marta perguntando aqui aonde será a classe, a gente já falou, né? Vai ser online, 2 dias seguidos, semana que vem. E qual o valor? O valor, acho que tá 1.500, não é isso, dona? Isso, exato. São 2 noites, tá bom? Que é no mínimo 3 horas de facilitação. 2 noites. É como se fosse uma classe de barras, gente. A carga horária é como se fosse uma classe de barras, tá? E o manual vai em PDF para quem se inscrever, né? Não tem o manual impresso, vocês imprimem aí, quem for fazer. Então, tem essa disponibilidade. Se você está no Japão, pode vir para a classe. Se você está em qualquer estado, pode vir Uhum. para a classe. E você vai receber o manual, vai receber também a inscrição lá no site do Axis, validando que você fez essa classe, né?
E a classe de 3 dias, a voz certa para você, ela é presencial. Então a gente já está organizando para que aconteça uma em Goiânia, agora no segundo Uhum. semestre. Ê! Também é válida para renovação de facilitadores de barras, pesquisa. Yeah! Essa é uma novidade, gente! Essa é uma super novidade. Então, as classes de 3 dias de voz certa para você, agora elas contam como um pré-requisito para renovação de licença de barras. Que mais é possível? Então, se você já fez um fundamento, né? Não quer repetir o fundamento como requisito para renovação da sua licença, quer experienciar, experimentar ferramentas novas dentro do Axis, você pode vir para a classe de voz certa para você, que vai contribuir muito para o seu negócio de facilitador de barras, de processos corporais de Axis, e vai te dar aí novas ferramentinhas para você brincar aí com o seu viver e a sua realidade. Exato, e esse presente da sua disposição de ser você e aparecer e para ter mais visibilidade, você se incluindo nisso, você fazendo parte disso, né? A classe de 3 dias de voz certa para você, ela é uma classe diferente das demais classes do Axis. Ela tem apostila sim, mas não é uma classe tão verbal. Quer dizer, ela é totalmente verbal, mas não é sobre ler o manual como um fundamento, por exemplo. Não é sobre leitura do manual e fazer processo verbal. São exercícios práticos, tá? Então, são dinâmicas que são feitas entre duplas, ou a pessoa vai na frente e faz a apresentação de algo, e tem a mim facilitando nos pontos onde a pessoa possa, né, não ter a disposição de aparecer, ou tem algum bloqueio, ou tem alguma limitação em aparecer. Eu sou muito presente nas minhas classes, sou muito intensa e profunda, então eu estou muito presente com todos os participantes e facilito o tempo inteiro. Quem já fez classe comigo sabe, eu facilito tudo o tempo inteiro e sou muito profunda nas minhas facilitações. Acho que é importante as pessoas terem clareza sobre isso, né? Sim. Então é isso. O que mais é possível? A Gelisa está pedindo aqui, podem falar a contribuição e possibilidades para as pessoas de outras áreas? Então, é sobre. É assim, a classe de conversando com qualquer pessoa, qualquer lugar, sobre qualquer coisa, e a classe de 3 dias de voz, qualquer pessoa pode fazer. Mesmo se a pessoa não tem um curso de barras, ela pode fazer. Não tem pré-requisito, tá bom? Qualquer pessoa pode fazer. Por quê? Porque é para qualquer negócio, para qualquer pessoa. Né? Se você tem uma padaria, sabe? Você trabalha, você precisa comunicar, você precisa conversar com as pessoas. Você precisa aparecer. Qual é a diferença que você é dentro do seu negócio? Né? Como você pode vender o seu negócio, falar do seu negócio de um jeito que toque as pessoas, que seja um convite para as pessoas? Como você pode falar do seu produto, do seu serviço, né? De um jeito só seu de falar. Qual é a sua experiência com isso? Né? Você está disposto a falar da sua experiência com esse produto, com o seu negócio, sobre qual é o seu negócio, sobre o que você faz, de um jeito que você se inclua nisso, não do jeito como todo mundo faz, né? Então é sobre isso. E isso tem a ver total com o seu negócio expandir, seu negócio aparecer, e tem total com a nossa disposição de receber mais dinheiro. Quanto mais a gente aparece, mais aumenta a nossa disposição de receber dinheiro. A gente amplia enormemente as nossas possibilidades de recebimento com isso, né? Então, cria possibilidades mais grandiosas. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Como o Andrew brinca, alguma reclamação, alguma crítica? É uma explicação, né, Donato? Exato! A hora é agora, pessoal.
Agora é a hora. E se agora for a hora e o espaço de uma possibilidade diferente? Que mais seria possível, né? E assim, eu percebo muito que comunicação vem muito antes de você verbalizar, antes de você gesticular, como a gente trabalha com ferramentas energéticas, a energia chega antes de tudo isso. E aí você ter ferramentas para trabalhar e colocar essas energias para funcionar a seu favor e a favor do reino de todos, né? Com muita facilidade, com muita alegria, com muita diversão, né? O link das inscrições para essa classe está na minha bio, está na bio da Donata também, Uhum. né? Os formulários de inscrição, tá lá tudo bem descrito, de como vai ser a classe, os horários, os valores, as formas de pagamento. E é esse o E convite. tem o grupo de WhatsApp também, né, Isso, Tati? Tem tem um grupo de WhatsApp dos interessados da classe que você pode entrar e eu contribuir, né? Trazendo clareza, sendo convite. Eu e Tati estamos lá, o pessoal da minha equipe está lá também, para contribuir e trazer clareza sobre a classe para vocês. Tá bom? E até vou postar mais vezes o link lá da classe. Isso. Estava sem voz semana passada, agora que me recuperei aí. E vamos que vamos. Isso aí. Estou muito feliz de receber de você, dessa classe, do Axis, de todas as pessoas que passaram por aqui. Que essa live possa chegar em mais pessoas com Yes. idade e que elas possam fazer essa escolha de receber dessa classe que eu tenho, assim, com muita clareza que vai contribuir com todos que já estão lá, que é a classe de Uhum, Donata. uhum. Que mais é possível? E é isso. Adorei. Acho que é isso. Se vocês quiserem ter mais informação, pode me procurar, pode procurar a Tati, tá bom? Então, ela já disse onde estão os links, entra para o grupo para ter mais clareza. E o que mais é possível? Estamos aqui para vocês. E vem com a gente nessa aventura semana que E vem. vem nessa aventura. É quinta e sexta-feira da semana que vem. O horário que eu coloquei de início, acho que é 7, né? 7h30. 7. 7 horas da noite, exato. Semana que vem, tá bom? Que mais é possível? Tati, querida, foi um prazer. Amei fazer live com você. E Também, vamos nessa jornada. vamos. Um E beijo enorme. nos preparar para os 3 dias aqui em Goiânia. Exato, 3 dias, segundo semestre, a gente vai ter uma classe de voz de 3 dias em Goiânia. E É que só mais um é possível? esquenta. Semana que vem é um esquenta. Esquenta. E aí, Adorei. do DF, pessoal de Tocantins, está tudo convidado para vir para Goiânia participar com a gente aí dessa classe de 3 dias. Isso mesmo. Beijo, Beijo, Lindona. querida. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau.